brincando. Nós vamos mostrar que nós queremos respeito. Esta é a caravana do Sindicato do Servidor Público Municipal de Barbalha, em mais uma manifestação de rua. Caravana do Sindicato do Servidor Público Municipal de Barbalha, em mais uma manifestação de rua. Acabou de passar por a gente aí o excelentíssimo prefeito municipal. Já passou aí do outro lado. Já foi embora? Retornado para o centro administrativo. Já foi embora. Mas vamos lá lembrar nossas mãos. Vamos lá mostrar que estamos unidos. Os profissionais do magistério estão unidos. Unidos na luta pelos seus direitos. Esta é a caravana do Sindicato do Servidor Público Municipal de Barbalha, em mais uma manifestação de rua.